Olá, obrigado por assistir a mais este programa do Projeto Provocação. Nosso segundo programa, né, Estaninha? Isso, segundo de muitos. Muitos, né, Estaninha? Muitos programas. Mais de 1000, hein? Mais de 1000 virão por aí. Tá? Esse é o desejo, vamos ver se vai rolar. Vamos lá. Tem que provocar as pessoas, Estaninha. Isso, então, a ideia aqui é que a gente possa abrir conversas, abrir janelas, falar de coisas não politicamente corretas, falar de coisas que tem gente pensando, mas que não está com muita coragem de dizer. Então a gente veio aqui para fazer essa provocação. Famoso papo reto. Papo reto, o boa. sinônimo da provocação chama papo reto. Papo reto. Uhum. Hoje o nosso tema é a cultura pet, mas não é de garrafa pet. É isso, atenção, a gente não veio aqui para falar de meio ambiente, ou de sustentabilidade, ou qual é o destino das garrafinhas. Não, a gente veio aqui para falar dos animais de estimação, dos bichinhos, né? Pet dos animais, esses que vão no pet shop. Isso, na verdade eles não vão, a gente é que leva. A gente que leva. A gente que leva. É verdade que os shopping centers estão diminuindo, os pet shop estão crescendo? Estão brotando do chão. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, está virado em farmácia e pet shop, né? Pois é, farmácia e pet shop. Farmácia e pet shop. Se bobear, já tem até mais pet shop que boca de fumo, hein? Bom, isso aí eu não sei. Isso aí eu não sei. Eu também não sei, mas sabe-se lá, você tá entendendo? As bocas de fumo eu não conheço, mas as pets eu sei mais ou menos onde é que elas ficam, porque eu caminho na rua e eu vejo, né? Eu estou hospedado aqui atrás e a minha anfitriã até me falou agora que eu falei que vinha fazer uma palestra. Uma conversa sobre pet. Sobre a cultura pet. Ela falou, olha, aqui na rua tem 3. São Paulo também, assim, a gente esbarra em pet shop. Então quando a gente diz aqui, só para botar todo mundo na mesma página, nesse momento nós estamos em Porto Alegre. Exatamente. No Rio Grande do Sul. Capital gaúcha. Isso, isso. Embora nenhum de nós dois seja gaúcho, né? É, mas o destino, o vento dos tempos nos trouxe isso, aqui. nos trouxe para cá. Isso. É verdade. Então, nenhum de nós é gaúcho, hein? Ficamos no meio dessa gauchada aqui. É isso aí, isso aí. Mas olha só, a questão importante que a gente vai falar da cultura pet, estamos chamando cultura pet com um viés aqui, certo, uma forma pejorativo, né? Por ser gentil, você tá entendendo? Também não precisa meter o pé na jaca e dizer umas coisas feias. Uma vez, assim, não, tem não, também não precisa. Vem pela beirada, a gente vem pela beirada, vai limando pela beirada. O que ele está querendo atacar é a questão da transferência de afeto. Isso. Afeto é uma questão do ser humano. Nós nos nutrimos de isso vivo. O conceito de vivo, segundo os antigos, era aquilo que se nutre. Tem que nutrir. Quando a gente fala nutrição nessa forma aí dos víveres, e comida é uma das nutrições que a gente tem. Mas também afetos a gente tem. Do mesmo jeito que eu preciso nutrir bem para mover bem corpo, fisiologia, o afeto eu tenho que me nutrir para devolver afetos bons. Eu desenvolvo afetos bons. Eu também não posso estabelecer, o meu exemplo aqui é meio polêmico, porque... Mas o rapaz aqui já emagreceu 10 quilos, assim, verdade seja dita, né? Verdade, você está correndo atrás do prejuízo. Isso. Mas na infância eu comi iogurte, você está entendendo? Então, foi bom. Foi bom. Aí, hoje eu pude crescer e ir para a vida, você está entendendo? E a mesma coisa com os afetos, você tem que se nutrir de afetos. Você não vai ser uma pessoa de caráter afetuoso, bondosa, um caráter amoroso, produtivo, equilibrado, de repente. Não, você tem que ir se nutrindo sistematicamente ao longo da vida. Isso tem que estar todo aquele processo da maturação, que a gente até já abordou aqui no nosso último bate-papo. No nosso último bate-papo. Foi o debut. O debut do projeto de provocação foi exatamente tratar disso. Então, assim, é uma problema de nutrição para você ir entrando nas outras escalas. E está existindo manifestamente um movimento de transferência de afeto, de gente que não se nutre de afetos adequados, no sentido naturais mesmo, e vai para outro lugar. E está usando a cultura. Não estamos atacando quem tem cachorro porque tem cachorro. Não. Mas estamos dizendo, estamos querendo identificar a hipótese em que o cachorro faz papel de filho, o cachorro faz papel de marido, de esposa, de companhia, pode ser gato também, tá? Pode iguanas e coisas iguanas, então. os canarinhos, essas coisas assim. Você
acho que foi você que contou, Vicente, para mim, de uma epidemia de iguanas em São Paulo. É verdade, é verdade. Conta lá, essa São história Paulo, há que uns ela é boa. anos atrás, foi uma febre, era um frenesista, né? Assim, as iguanas, as pessoas fazendo aquele estilo de exóticos. É. Todos tinham iguana e todos se achavam o exótico, O sabe? exótico. Aquela coisa assim, já viu esses paradoxos curiosos assim, tá? Dos modismos. Os modismos são um paradoxo. Sim, Né? sempre. E, só que seguida a febre das iguanas, houve uma febre de iguanas abandonadas no Ibirapuera. Entendeu? Foi um problemaço aquilo aí. E aí não tinha o que fazer. A carrocinha sabia pegar cachorro, tá? Mas pegar iguana, daí aí isso vem uma suspeita. As pessoas ficavam com a iguana um período. Isso. E depois jogavam fora. Isso, depois tchau. Tchau. Então assim, talvez esse É um seja... descarte, sabe? É isso, é descarte. Isso mesmo, É isso mesmo, é um descarte. Então talvez esse seja o primeiro gancho para a gente começar a falar dessa questão do desvio do afeto, dessa transferência de afeto, em que, tá, eu tenho um pet, eu comprei, eu tenho que mantê-lo vivo de alguma forma, então tem que alimentar, no caso do cachorro tem que dar banho, antipulga, vacina, tem uma série de coisas. Vizinho reclama que latiu. Isso, eu também posso deixar na área de serviço o dia inteiro, quando eu voltar no final do dia ele vai se abanar o rabo todinho para mim, porque vai estar louco de saudade, né? Mas o que eu quero trazer com isso é, quando você tem filhos, a relação que se estabelece com a sua prole é completamente diferente daquela que se estabelece com os pets. Né? Amém, né? Então, amém. amém? Então, assim, você é chamada de mãe porque esse é o seu papel. Mas eu conheço muita gente, e vocês devem saber também disso, que chamam os seus pets de filhos. No sentido de dizer assim, vem aqui com a mamãe, ou vem aqui com o papai, né? Então, assim, que mamãe e que papai é esse? Que papel é esse que eu estou tentando exercer em relação a um pet que, na verdade, não consegui exercer numa outra esfera, numa esfera mais saudável e mais possível de uma realização de relação, né, de real laço com indivíduos da mesma espécie. Não que a gente não possa ter cachorro, ou gato, ou iguana, ou o que quer que seja. Mas a relação que a gente estabelece com os bichinhos é que é a questão aqui para nós, né? Então, como a gente está falando também do Dia das Mães, existem mães de pet que vão comemorar o Dia das Mães de pet. Deverá ter muita mãe agora comprando presentes para dar pro pet dar para ela. Isso, ou seja, para E não deve ser baixo o número de milhares, não. Tá? Assim, se a cidade está virada em pet shop, é porque tem mercado para isso, né? As pessoas estão comprando, estão vendendo, e os cachorrinhos estão sendo bem tratados e bem alimentados. E aqui, de novo, a gente não está falando de uma relação saudável com os bichinhos. A gente está falando do que nós estamos entendendo. Patológico, que é patológico, né? Que as pessoas estão cada vez mais sozinhas. Em nível urbano, isso estatisticamente é alarmante. As pessoas cada vez mais moram sozinhas. Muitas delas não conhecem seus vizinhos. Às vezes conhece até o cachorro do vizinho, mas o vizinho não sabe quem é. Né? Sabe qual é o nome do cachorro porque lembra, mas não sabe quem é o vizinho, ou o nome do vizinho. Então, assim, existe uma tendência dessas pessoas solitárias, digamos assim, que estão substituindo as companhias dos humanos por bichinhos. Tem até quem justifique, eu tenho um cachorrinho que eu tenho que sair para caminhar com ele todos os dias. Então, assim, por que você não vai caminhar para visitar uma pessoa? Um amigo? Estabelecer vínculos. Estabelecer vínculos, né? Mas olha só, Taninha, você conhece, eu acho que vem oportuno uma questão profunda aqui. Você conhece gente que não casa e não tem filhos? Você já viu? Alguma vez você já viu alguém não casar? Já que você falou do saudável. Sim. E eu vou falar aqui, o saudável é gerar vida, gente. Isso. Criar a vida, aconselhar, tomar conta, zelar, correr na frente. Isso é vida saudável. Qualquer outra coisa, garganta. Agora, você conhece gente que não casa e não tem filhos? Não existe isso, né? Não existe. Todo mundo casa com alguma coisa, nem que seja com consigo mesmo. E aí, no caso de alguma coisa, estou falando com uma pessoa, e pode ser até mesmo com uma coisa. Porque tem gente que casa com a própria casa. Fica com a casa, com o repolho. Eu gosto de falar do repolho, porque tem gente que casa com o repolho. E ele fala, eu não caso com ninguém que eu me basto. Só que ele fica lá com o repolhinho dele, ele põe o repolhinho para dormir, você tá entendendo? E fica tomando conta da casa, monta aquelas manias de coleções de coisas. Isso. E ele acha que não casou. Ele só casou por via de compensação com outra coisa. Isso aí. Não, mas não tem ninguém que não casa. Não tem jeito.
Não tem, não tem. Então existe um problema sério aí, é o que a gente está fazendo, é o seguinte, você não casou, você vai casar efetivamente. Igual tem um princípio da biologia, está lá, homeostase. Não tem jeito, é um problema da natureza. Você não, se o corpo sofre uma agressão de um jeito, ele compensa de outro. Isso. Ele solta uma febre, ele para isso, até de repente morre. É um outro assunto, mas a homeostase sempre vai dar uma compensação ao organismo. Então, gente, amar, ser responsável por alguém, perseguir a vida, semear mais vida, aconselhar, tomar, zelar por alguma coisa é natural. É absolutamente natural. Não tem nada. Ah, não, mas não tomar conta, não sei lá. Isto é patológico, que fica sobre um véu de compensações. Evidentemente que o PET, que é a cultura PET, não é a única forma claro que não. de ilusão que se compra. Você tá só entendendo? uma. É uma das diversas delas. formas de você achar, não, eu não casei, mas meu cachorro dorme comigo na minha cama, eu faço a festa de aniversário dele. Você está entendendo? Eu não tive filho porque o mundo não serve. O mundo é injusto. Já viu esses papos? Entendeu? O mundo é injusto. Logo eu não vou ter filho porque o mundo é injusto. Ou não sou capaz de deixar um mundo melhor para os meus filhos, então não vou ter filhos. Então, não vou ter filho, mas eu tomo conta dos animais, porque eles são legais. Entendeu? Tem outra questão aí também, né? Dificilmente um animal vai sobreviver a você. Isso é importante. Normalmente o animal vai morrer no seu período de vida. E aí traz uma outra questão para nós, que é, ao termos filhos e termos prole, é muito provável que essas pessoas vão sobreviver a nós. E essas pessoas são os representantes de que eu dei certo e os meus antepassados deram certo, porque eles vêm carregando essa herança. E também não tem nenhuma garantia de que as coisas que eu fiz para a minha prole pode fazer dessas pessoas boas pessoas. Então, eu queria pegar aí um ponto importantíssimo. Eles estão bem relacionados. Você usou na segunda parte a própria palavra garantia. Isso é muito importante, isso é um tema relevantíssimo. E anterior, você estava falando se espera do pet que não sobreviva a mim. Isso. Então aí tem uma ideia de controle. Claro. Então os dois temas se ligam. O amor, a bondade, a generosidade, o caráter espirituoso é sempre ligado inseparavelmente da noção de confiança. Isso. Você tem que confiar generalizadamente. Eu confio no futuro. Eu confio que aconteça o que acontecer, e a vida vai perseverar, eu vou fazer. É uma postura de confiança. E aí, junto com ela vai ter gratidão e etc. E aí tem aquelas pessoas que falam assim, tá? Eu quero muito casar, sabe? Só que eu preciso achar uma mulher que garanta para mim que ela vai me amar hoje, amanhã, daqui a 20 anos, 30 anos, que isso que ela nunca vai trair, que ela vai isso, que ela vai me apoiar, que na hora que eu estiver doente, você entendeu? Se ela conseguir me garantir, porque eu quero, só quero a garantia. Eu também quero ter filhos, sabe? Só que é o seguinte, eu preciso saber de antemão que vai na sessão, que vai ser totalmente saudável, que vai ser, olha, perfeito, vai ser um caráter excelente. Então, quando tiver tudo garantido, eu vou fazer. Aí eu vou fazer, porque eu quero muito. Eu quero tanto que eu estou correndo atrás da garantia. A garantia. Isso, da garantia. Mas aí o que você faz? Fica tentando, Estela? Na verdade, assim, não tem como garantir, né? Vamos pensar, gente. A vida, ela é absolutamente inesperada. Quantas coisas já aconteceram na vida de vocês que não estava previsto? Ou pro lado legal, de coisas que foram boas para vocês, ou dos lados menos legais, de coisas que não foram boas para vocês. E assim, ficar projetando e ficar planejando pode ser interessante para a gente ter um norte, mas isso não significa que vai ter garantia. As conversas de salão, né, regadas a chopp e tal, ficar discutindo ali mais. Também pode, mas assim, se a gente for pensar que a vida é um sucessivo de coisas está garantido, fica muito chato. Fica que nem esse papo que a gente tem ouvido do politicamente correto, que a gente já sabe qual é a resposta. A gente já sabe o que a pessoa vai dizer, porque é politicamente correto responder daquele jeito. Mas olha só, eu quero pegar um ganchinho e já sei qual é a resposta. Vamos supor, Taninha, que a gente está falando de cachorro. Eu não manjo de cachorro também, assim. E vamos supor que a gente está falando de cão. Eu chego para vocês, Taninha, preciso de um cão para brincar com as crianças. Entreter as crianças. Como que põe? Olha, talvez eu comprasse um Golden Retriever, né? Que é um cachorro grandão, assim, bonachão, e que tem
tem uma fama de ser um cachorro dócil, um cachorro de companhia, um cachorro que não vai atacar, né, que não late também. Como chama? Golden Retriever. Essas coisas difíceis você que fala. Golden Retriever. Eu ouvi, você tá entendendo? Mas não pede pra eu falar nada. Certo. Mas eu acredito que é coisa... Ele pede pra eu repetir. Deve estar certo. Deve estar certo, deve estar certo. Agora, conta pra mim, se eu quiser um cão pra tomar conta aqui, ser o guardião, pôr os vagabundos pra correr. Então, é um pitbull, né? O pitbull tem uma... Põe respeito, até os vagabundos se retiram. Não, inclusive a gente tem histórias dramáticas de pitbull que mataram crianças, enfim. Mata adulto também, viu? Até Mata os de 120 quilos tá matando. Mata adulto também. Até os de Mata 120. também. É verdade, mata adulto também. Mas e se eu quisermos pôr um cão para ornar o ambiente? Opa, um poodle. Me desculpem os donos de poodle, eu tenho amigos que têm poodles, mas assim, o poodle ele é fantástico porque ele tem aquele pelo todo crespinho, aí as pessoas vão lá e fazem desenhos quando cortam o pelo, fazem o rabo, um pompom, aquilo fica quase uma escultura, né? Se o bicho ficar paradinho, fica quase uma escultura. É um ornamento, né? Mas olha só, o que eu quero pegar aí? Fazendo o gancho lá, quando ele falou do controle da confiança. Qualquer que seja o fim que você quer para o cão, você escolhe a raça. Se você escolheu a raça, você já sabe o temperamento e o caráter do cão. Sim. E a chance de furar é mínima. É mínima a chance de furar. Nesse sentido, o é cão vem ficar, né? muito raro que você vai pôr lá o... Como é que chama? O Golden Retriever. Pôr no ladrão para correr. Não, esse cachorro não vai fazer isso. E deve ser raro você soltar uma criança com pitbull. Não é. Deve ser assim as exceções, assim, das exceções. Mas o que acontece? O ser humano é o único ser cujo caráter e cujo temperamento não é ditado pela espécie. É verdade, é pelo aprendizado da vivência, né? Sim. Do que acontece na vida, nas relações. Mas cada indivíduo é um caráter, você vai ter mais ou melhores elementos, mas o ser humano você não sabe o caráter de antemão. E talvez seja exatamente porque somos todos caixinhas de surpresa que a vida pode ficar divertida, né? Pode ficar, e a diversão, sabe que a diversão é uma moeda, não sei se você sabia. De um lado, igual a cara e a coroa, de um lado tem a diversão, do outro tem o pânico, os medos. Exato. Que você está falando da diversão da boa diversão. Claro, a boa diversão. Que é o maravilhamento da vida. Isso. Você pode se maravilhar com o porvir. É verdade. E nesse sentido é a boa diversão que está falando. Isso. Agora, do outro lado, o que sabe lá que vem, as pessoas estão correndo. Mas assim, isso me faz lembrar aquilo do profecias autorrealizáveis. Sim, sim. Profecias autorrealizáveis. Então, assim, isso é raro, isso furado, é raro. Então, assim, eu vou pedir. Mas eu peço ou eu não peço? Porque se eu pedir, e se realiza? Né? E se realizar? E aí, se a pessoa me der aquilo que eu quero, o que eu vou fazer com isso? É um pavor, hein? Porque realmente é um problemaço, porque pode vir o que pediu. Isso. E aí, como é que faz? Mas a única coisa que as pessoas às vezes até buscam, o que pedem, é o pet. Porque o cara já pede, mas ele já sabe que ele pede por pouco tempo. É verdade. Ele sabe que ele pede por pouco tempo, ele sabe que ele pode trocar fácil também, Isso, que no limite, etc. Mas qual que é a grande questão? Pessoal, eu vou dizer aqui, me perdoem os puristas, você está entendendo? Mas o pessoal está indo tomar pet no sentido, nos casos em que a transação de afeto, porque tem medo de amar, tem medo de estabelecer vínculo, tem medo de ter responsabilidade para valer. Você está entendendo? E nesse sentido tem uma ligação que a pessoa passa a ser menos. Quando você toma conta de alguém no sentido próprio, você assume novos papéis de existência, você cresce. Você você vai se transformar. Os vários métodos que você vai achar de impedir o amor são métodos de uma coisa chamada terra do nunca. O cara quer parar naquela fase da vida dele. Isso. Você está entendendo? Então ele fica ali. Tem múltiplos jeitos. Um aqui é o pet, então ele fica com responsabilidade, ele se engana, eu tomo conta de alguém, porque eu vou lá, dou a comidinha, dou não sei o que e tal. Mas ele não vai enfrentar os novos desafios transformadores das etapas da maturação. Exatamente. Então, assim, Vicente, pegando aí esse gancho, né? Quando nós temos filhos, nós também passamos por transformações ao longo da vida com esses filhos e na relação com eles.
E quando eu tenho filhos pequenos, eu tenho muito trabalho físico para tomar conta das crianças, né? Que corre, que caminha, depois as crianças crescem, são adolescentes, aí os problemas já são outros, as questões já são outras, é a festa, é o namorado, depois adulto jovem, é a faculdade, são as escolhas dos possíveis companheiros, da profissão, e à medida que as coisas, que os filhos vão crescendo e nos tornam de repente avós. Sim. Como é que se vê? Então assim, você vai passar por vários papéis e várias transformações. O que eu percebo também é que existe uma legião de pessoas se debatendo com esses papéis e negando de uma forma doída e enlouquecida essas novas formas de existência. Agora, porque cada transformação é uma morte. Exatamente. E a confiança que se tem na relação amorosa, que você morre para renascer mais forte. Exatamente. E que você renasce mais forte e assim você entra nesse processo. Esse é o processo de transformação e de evolução. Porque Sim. toda vez que isso acontece, existe um aprendizado. Você sai transformado dessa história. A rigor, está subindo cada escala o nível de responsabilidade. Isso. Não dá mais para ficar só trocar fraldinha. Ou só na festa. Porque tem gente que passa por isso, chega uma hora que resolve que não quer mais isso, desfaz um casamento, ignora seus filhos, né? E vai fazer festa de novo aos 30 e muito, 40, 50 anos. Então, a gente conhece homens e mulheres, cinquentões, cinquentonas, que têm um comportamento absolutamente adolescente. Se já é assim, digamos que a cultura pet situa na antessala dessas coisas. Isso. E aí já está falando na sala íntima, tá? Isso. Mas a antessala tem essas coisas, entendeu? E, enfim, eu conheço muita gente que vem me argumentar, não, mas como as pessoas não se sabem o que esperar, eu crio o cachorro, o que eles merecem. Falei, olha, é fácil amar aquilo que supostamente tem controle. É claro, mas é claro. se você puser o controle e amor tem uma relação igual água e óleo. Você tá entendendo? Não tem jeito, pode ficar ali até do ladinho, mas ó... Não mistura. Mas não mistura não, mistura. você tá entendendo? E aí vamos mais longe. Amor é vereda da felicidade, gente. O resto é vida de aparência feliz. Você amou, você cuida. Como é que você sabe o grau de evolução afetiva de alguém? Sabe, Tânia? Como é que você sabe o grau de evolução afetiva de alguém? Pelo nível de cuidado que tem Pelo consigo nível mesmo de cuidado. e com as outras pessoas, porque a gente tem que pensar numa coisa simples que as pessoas de alguma forma esqueceram, que o cuidado começa conosco. Sim. Eu tenho que começar tomando conta de mim. Eu tenho que aprender a dizer não para aquilo que eu realmente não quero e sim para aquilo que eu realmente quero. Porque muitas vezes você pode dizer sim para uma pessoa, quando na verdade você está querendo dizer não, e aí você, como um pet, mete o rabo entre as pernas e vai para um cantinho. E aí você está formando o pet da pessoa. Exatamente, você na verdade está numa relação de dependência que não é saudável para ninguém, nem para quem pediu e está sendo mal atendido, né? Nem para quem está atendendo e está mal atendendo. Todo mundo vai pagar por isso em algum momento. Na verdade, é transformar o homem no pet. Boa. Né? Já que estamos falando do pet, tem a questão aí de... não estou aqui falando para acabar com os pets, acabar com a fauna. Com a pet shop, ou que não comprem cachorro, não comprem gatos, não é isso. Mas existe uma histeria de falar que bicho é gente. Isso. Que o bicho é da família. Isso. Que o bicho vale mais. Que mais o bicho do que a gente. Isso é doença. Vestir o bicho como se fosse gente. Fazer casamento do bicho como se fosse gente. Quando tem ninhada, também comemorar como se fosse o nascimento de uma criança. Enfim, existem absurdos, assim, né? E nós entendemos, e estamos enxergando esses absurdos como um desvio de afeto mesmo. As pessoas estão equivocadas, tem alguma coisa internamente que fez com que elas esquecessem que os vínculos de relação, né, de real laço, tem a ver com outros humanos. Com outros humanos. E que é muito mais saudável para os humanos nós investirmos isso em outros humanos e não em animais. Até porque é o outro humano que nos ensina. É o outro humano que nos ensina. Se você quer aprender um monte de coisa, faz o seguinte, é fácil ganhar $1 milhão, né?
Tá fácil, tá difícil. Tem gente que ganha, né? Mas tá difícil? Em tempos de Lava Jato, não sei bem como é que é. É, alguns. Enfim. Mas os que não estão listados lá na lista do Dr. Muro, Doutor Moro. é difícil ganhar 1 milhão? Acho que é. É difícil falar 6 línguas? Também precisa de Também investimento. Qualquer que seja a dificuldade de qualquer coisa. É 10 vezes mais fácil você aprender a fazer e fazer do que você ensinar alguém a fazer. E quando você cuida de alguém, que você aprende em demasia. Porque tudo que for para você fazer é desse tamanho de dificuldade. Mas é quando você se responsabiliza para que outro faça, então, o tamanho da dificuldade é desse. E aí que você vai aprender. É aí que você só sabe uma coisa quando você faz alguém chegar lá. Essa é a grande questão. E esse é um processo de realização do ser. Se o seu cuidado é de tal ordem que você tem controle da situação, lindo! Não é que você não evolui, você degenera. Isso, boa. Não se para. É isso aí. Tem gente que quer estacionar, não tem estacionamento. Não tem estacionamento. Se você deixou de dar vazão no fluxo, vai Vai corromper. pagar em algum outro lugar. Alguém vai pagar por isso em algum momento. Não tem jeito. Não tem jeito. O fluxo desandou, é problema. Você tá Na verdade, enquanto você estava falando essa questão da relação com o outro e do cuidado, eu me lembrei que eu gosto de dizer que a maior escola da minha vida foi ter criado 2 filhas mulheres. Né? Então, assim, foi na relação com as minhas filhas que talvez eu aprendi as coisas mais importantes que me servem até hoje. E olha que eu tenho muitas horas de bancos escolares, né? Mas eu tenho muito mais horas de mãe do que bancos escolares. E elas, na relação com elas, eu aprendi coisas que são fundamentais no meu dia a dia. Que não está em nenhum livro que eu escrevi ou em nenhum texto que eu coloquei, mas que está na manifestação do meu ser e que deve ser assim para todas as pessoas também. Sim, sem dúvida. Não existe mágica numa situação. O processo de transformação é o processo de cuidado. Isso, é um processo de alquimia. Ela pode ser pelo choro, né? Ou ela pode ser pelo suor. Mas na sombrinha e paradinho... Não fica. Não fica. Terra do nunca só existe lá nas coisas do Peter Pan. Só no Peter Pan. Você acha que Peter e Pet é por e propósito? É só um trocadilho. É só um trocadilho ali. Eu tinha pensado nisso, mas é capaz. É, esse trocadilho. Peter Pet. Peter Pet, Peter Pitt, sabe assim? Ficou... É o trocadilho de palavras. Sabe um camarada que estava denunciando aí há 140, 150 anos atrás, a cultura Pet Dostoiévski. E ele estava com a sagacidade mordaz dele, ele referia lá num contexto bem de crítica, mas quem não quer tomar cuidado. E ele fala lá de um casal que assim, não, eles não criam filhos, mas criam os canários. Você conhece? Essa foi uma tirada. Criam os canários. Ou seja, ele já sabia ou intuía, né, que essa energia, que o vínculo, o afeto, ele tem que se manifestar em algum lugar. Então, cria o canário. A grande discussão dele já, e olha, na Rússia dos idos aí de 1860, 1870, era o materialismo. Ele já estava lá discutindo o problema da ética meramente materialista, da insuficiência que isso é para a constituição dos caráteres. Isso, do utilitarismo, né? Sim. Do usou, joga fora. Usou. Não joga fora. Descarta. Isso. Essa é uma postura geral, essa é uma postura de ingratidão com a vida. Não é nem só com aquele ser que está ali, com aquela situação concreta. E aí eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho. Me conta, então. Que é um mico que eu paguei, vou confessar aqui um mico que eu paguei. Estelinha, nos conta. Vou contar para vocês. Para lá. Vai estar para a posteridade agora. Para a posteridade agora. O meu liquidificador estragou e eu inocentemente levei numa autorizada. Porque eu queria consertar o liquidificador. Aí a pessoa olhou para mim e disse assim, com um risinho meio de lado, né? Minha senhora, se a senhora for consertar o seu liquidificador, vai ficar mais caro do que a senhora jogar fora e comprar um novo. Então, assim, veja que toda a cultura, todo o mindset nos leva para essa coisa de usa, joga fora, usa, joga fora, usa, joga fora, usa, joga fora. Então, assim, eu paguei o mico
Porque eu me lembro de uma época onde a gente consertava as coisas. Ou seja, a gente aprendia a brigar, se desentender e se entender novamente. A gente não jogava fora as coisas, muito menos as pessoas ou as relações. Então, mas esse teu cabelo branco aí, né, Stênia? Então, são sinais, não é à são toa, sinais, né? você já viu isso. Mas eu queria pegar esse gancho, tudo virou consumo. É, uma coisa louca. A gente está trazendo, vendo as relações afetivas como de consumo, Isso. quando elas têm que ser de consumação. É. Consumar é o oposto do consumo. Consumar é formar, conformar a suma, afinar. Tá? Isso. Então, uma relação afetiva adequada, ela consuma o ser das partes. Isso. Ele estabelece esse processo. Aí você vai vai trazer uma lógica de consumo, é o tempo líquido que o Bauman está falando, esse e tal, e você define o ser. Deve ter um processo sempre inercial. Se você tonifica o ser, fica mais fácil tonificar. Se enfraquece o ser, ele tem a inércia, vai degenerando. É um problema de até romper esse ciclo de inércia, etc. Mas enfim, Stênia, acho que a gente deu uma comentada aí. Para por hoje? Ou... Acho que sim. Vamos só dar a dica do que é o próximo. Não sei se você quer fazer mais algum comentário, Vicente. Eu acho que sobre os pets, lembrando, vai vir gente que tem histeria, que vai dizer que cachorro é gente, sim, que bicho é gente, que não permite que nós somos os matadores, os anti-animais, etc. Fica à vontade para escrever como você quiser. Exatamente. Entendeu? Então, assim, absolutamente à vontade. Nós aqui estamos para abrir janelas, abrir conversas. A gente quer ouvir, e o motivo pelo qual nós chamamos esse projeto de provocações, que foi porque a gente começou em papos desse tipo e a gente resolveu que a gente poderia levar isso para o mundo e provocar as pessoas. Então, o projeto Provocação é para a gente abrir conversas que não necessariamente tem uma resposta pronta, e sim tem pensamentos, desejos, vontades, objetivos, e que as pessoas querem se colocar, e a gente também quer ouvir o que as pessoas têm para dizer, né? Não existe o intuito de ofender ninguém aqui. Mas provocar sim, não confunda provocar com ofender ninguém. Exatamente, são coisas diferentes, era isso que eu queria dizer, Vicente. Stênia, agora, mas eu acho, Stênia, vamos só cantar a bola do próximo. O próximo vai tratar do assunto chamado funk. Você tá entendendo? Vamos entrar nessa senda, né, Stênia? Isso, nos mestres de cerimônias, dos MCs. Será que a gente vai estar pulando assim, com aqueles ritmos assim? Stênia, não vai rebolar aqui, menina. Você não tá mais nessa de ficar rebolando, tá? Não. Acho não que rebola, não vou trazer garrafa, tá? Fique claríssimo. Tá. O Vicente vai aparecer de cap e corrente grossa no pescoço. É verdade. Óculos escuros, talvez uma peruca rasta, quem sabe. Mudar meu vocabulário. Isso, falar tudo de outro jeito. Porque na verdade o jeito que eu falo, às vezes as pessoas acham que eu venho do funk. É verdade, é verdade. Aliás, o linguajar é como dizer. É igual, inclusive assim, porque o vocabulário é restrito, né? Entendeu? Mas sei lá, deve ser 80, 100 palavras. E deu. A pessoa diz tudo ali. Mas rebola. Isso, e muito. Então assim, próximo vai ser funk, mês que vem. Isso. Queridos, por favor, lembrem da gente em divulgar a gente. É muito importante que a gente seja divulgado aí nos lugares. Tá? Se você gostou ou se você não gostou, fale da gente. Queridos, um abraço, obrigado.